Bom dia, graça e paz, Shalom Adonai. Vamos para nossa meditação hoje, um pouco diferente. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Estamos diversificando. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe bastante, né? Como eu tenho pedido para as pessoas comentarem, para a gente entender melhor o que elas querem, né? Houve alguns pedidos de pessoas, sabendo da minha posição de psicanalista, pediram para que eu falasse um pouco sobre os mecanismos de defesa, né? E eu vou trazer algumas coisas. Vou falar de uma maneira sucinta, bem simples, para que aqueles também que não tenham uma certa intimidade com a parte da psicanálise possam entender, tá certo? Então fica tranquilo, você vai entender o que eu estou querendo te dizer nessa manhã. O que são mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa do ego são processos psíquicos inconscientes, né? É bom você saber disso, que aliviam o nosso ego, nosso eu, do estado de tensão psicológica, mais conhecido como as angústias, tá certo? É um processo psicológico que a tua mente cria, né? Numa instância, para que você, né, possa, quando se estiver sentindo aquela tensão muito grande, aquela angústia muito grande, por algum motivo, possa te dar um outro norte, para evitar que você entre nessa angústia e, com isso, acarrete outros problemas, talvez até como a depressão. Para que a gente entenda melhor isso, na psicanálise nós vamos ter, né, 3 instâncias: o id, o ego e o superego. Eu vou dar uma explicação. Vamos dizer que o id são as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos bem primários, que muitas vezes é representado em alguns filmes como o diabinho com o tridente, né? O nosso ego é o nosso eu, que muitas vezes é representado pelo anjinho. Mas entre um e outro existe o superego. O superego é o fiel da balança. É aquele que vai pesar. Se o id, ele traz para você desejos, fantasias, ideias, pensamentos que são impróprios, que se você agisse segundo esses desejos que o id, que o diabinho traz para você, você seria condenado pela sociedade, pela sua religião e até pela sua família. Mas esses desejos vêm, inconsciente, vêm até você. Mas aí vem o superego. É aquele que faz, é o fiel da balança. Quando esses desejos, essas vontades, ela submerge, ele vai dizer: ei, não dá. Vai peneirar, vai avalizar, e aquilo que pode ser dito é que chega no teu ego. Você está me entendendo mais ou menos? É o como você vai agir. Aí, para isso, entre um e outro, nasceu os mecanismos de defesa. Você cria uma defesa, uma outra maneira de agir para bloquear aqueles desejos que você não pode trazer à tona. Você está me entendendo? Em particular, as ações psicológicas que têm por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a sua integridade do ego. Quer dizer, o mecanismo de defesa é isso, né? Ele vai criar uma ação psicológica para evitar, para combater tudo aquilo que vai trazer perigo para a tua integridade pessoal. Onde o indivíduo não consiga lidar com situações que por algum motivo considere ameaçadoras. É claro, amado, você tem momentos que você tem desejos, sentimentos, vontade, que você sabe que isso vai ameaçar a tua vida. Que se você agir daquela maneira, você vai ter problema.
Muitas vezes você tem uma raiva muito grande de alguém e a primeira vontade que vem é de espancar, de matar. Essa vontade vem, mas você sabe se fizer isso vai dar errado. Muitas vezes você vê uma garota bonita, um rapaz bonito e tem vontade de se relacionar sexualmente com ele em qualquer lugar. Mas se você fizer isso, você sabe que isso vai te trazer problemas. Então, entra aí o superego e cria esse mecanismo de defesa que vai te tirar desse pensamento, trazendo uma outra realidade. Tá certo? Por isso, os mecanismos de defesa são processos inconscientes que permitem a nossa mente encontrar uma solução para os conflitos não resolvidos ao nível de consciência. Então ele vai trazer uma solução. Porque tem conflitos, desejos, pensamentos, vontades, realidades que vêm para a nossa consciência, e isso diariamente, o dia todo. Mas é necessário que haja, que a própria mente, para poder te defender. Por isso que o nosso cérebro, gente, a nossa construção só o nosso Deus podia ter criado algo tão perfeito. Ela mesmo procura nos defender, sabe? As bases do mecanismo de defesa são geralmente, são assim consideradas as nossas angústias. O mecanismo de defesa ele vai agir em cima das nossas angústias. Muitas vezes nós nos encontramos angustiados por vontade, desejos, ideias e pensamentos que queríamos colocar em prática. E essa angústia vem se a gente não encontrar uma maneira de coibir, de combater essa angústia. Ela vai nos conduzir ao isolamento, à depressão. Por isso que a própria mente se encarrega de criar esses mecanismos. Mas muitas vezes é necessário, né, que você procure um especialista, um psicólogo, um psicanalista para te ajudar quando esse mecanismo não estiver fazendo efeito, quando você não estiver conseguindo deter essas coisas, sabe? As angústias, né, que eu falei, é comum. Quanto mais angustiado você estiver, mais fortes os mecanismos de defesa eles serão ativados. É justamente quando a angústia está muito grande, é preciso que aconteça alguma coisa, e a tua mente sabe disso, e ela age. Ela age. E hoje eu vou trazer apenas um dos mecanismos de defesa, bem mais leve, mais conhecido, para que você entenda. Eu vou falar da repressão ou recalque, né? O que é o recalque? É um mecanismo mental de defesa que ele vem contra as ideias que sejam improváveis com o nosso eu. É o processo através do qual o sujeito rejeita determinadas representações, ideias, pensamentos, lembranças e desejos que ele submerge na negação inconsciente. Você não sabe, mas é inconsciente ele age. Ele age no esquecimento, no bloqueio. Assim, os conflitos geradores de angústia. Pois o recalque é isso. É um mecanismo que vai recalcar, vai colocar ali no fundo do teu inconsciente, não vai deixar ele aflorar, ele afluir, né? As ideias ruins, os pensamentos negativos, lembranças, desejos perniciosos, não vai deixar ele submergir, ele vir até a tua mente para que você haja dessa maneira. Então, a tua mente cria esse mecanismo chamado recalque ou repressão, e ali o superego, ele consegue dominar, abafar esse sentimento, essas ideias perniciosas, vai levá-lo, colocar ele ali no teu inconsciente. Agora, interessante é que você entenda uma coisa. Esses conteúdos recalcados, eles não são destruídos ou esquecidos definitivamente. Eles se encontram ali. Eles mantêm sua atividade psíquica ali no inconsciente. Então, eles estão ali, eles estão todo o tempo querendo sair, todo o tempo querendo aflorar. E é necessário que a tua mente crie essas defesas,
sabe? E muitas vezes quando você não está conseguindo criar essas defesas, entender o que está acontecendo, aí a necessidade de você procurar um especialista para que junto com você te conduza, te ensine, te treine a descobrir o que está acontecendo. O superego, ele traz esse fiel da balança abalizado o quê? No nosso conceito de religião, né? O que a religião nos ensina, a sociedade nos ensina, as leis nos ensinam, e tudo isso é um compêndio de leis, de conhecimento que vai barrar esses sentimentos perniciosos que tentam a fluir até a nossa vida, né? Porque ele está ali, ele vai continuar ali no nosso inconsciente. A pulsão, o nosso desejo vai a qualquer momento, em uma situação, tentar trazer esses desejos, esses pensamentos do passado que estavam esquecidos, que estavam bloqueados, vir à tona. E é necessário que ele não venha à tona para que você não adoeça ou então não cometa, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que sempre estão cometendo esse erro, né? Eu poderia fazer até uma analogia para nós cristãos, né? Uma analogia um pouco grotesca, mas eu vou fazer uma pequena analogia como o id, esse sentimento, pensamento, seja a vontade da carne, seja o desejo, seja o pecado, seja aquilo que Paulo vai dizer, o homem que há dentro de mim, que me conduz, que me leva a fazer o que é errado e não o que é certo. Esse é o id. Você está entendendo? O nosso eu é a nossa atitude cristã de pessoas que cumprem, que obedecem o que a palavra de Deus nos ensina. Mas o nosso superego, uma comparação meio esdrúxula que eu posso fazer, mas eu comparo com o Espírito Santo em nós, que coíbe, que segura. Porque o crente sem o Espírito Santo, os desejos afloram, a vontade da carne vem, o pecado vem. Então é o Espírito Santo que diz, isso não pode, e aí não deve, não faz. Então isso é o nosso superego, falando em uma comparação cientificamente com a espiritual, sabe? Você ter o conhecimento, o poder de que há em você do Espírito Santo, de dizer, não é por aí. Mas nós sabemos muito bem como cristão que muitas pessoas não conseguem, que estão sempre caindo na vontade da carne, que estão sempre descendo para cometer o pecado, o erro, estão indo e voltando. E assim como na ciência tem pessoas que não conseguem combater esse problema, né? E é preciso procurar um especialista. Como na religião é preciso você procurar o seu pastor, o seu bispo, orar mais, buscar mais, para que as coisas permaneçam sadias. Então, os mecanismos de defesa, eu acho que deu para eu explicar mais ou menos para você, assim, de uma maneira bem fácil, né? Os amigos psicanalistas e psicólogos, me perdoem se eu não usei termos técnicos, mas o meu público são pessoas como eu, pessoas simples, tá certo? Que precisam entender o que eu quero passar e o que eu quero dizer. Então, entenda uma coisa, a nossa mente humana, o nosso cérebro é algo perfeito. Então, ele vai tentar criar uma maneira de você coibir as angústias. E as angústias vêm da onde? Dessas ideias, desses pensamentos, dessas vontades que você sabe que você não pode fazer, tomar essa atitude, porque vai prejudicar a tua vida, o teu eu, a tua família. É assim também na vida religiosa como o pecado. Então a própria mente cria. Mas quando você não, pessoalmente não está conseguindo, você precisa de alguém que te conduza a entender o que está acontecendo e a criar um novo caminho, uma nova maneira. Porque se você não procurar esses sentimentos, eles vão estar ali no teu inconsciente. Essas vontades vão estar ali. E se você não consegue, não procurar ajuda, qualquer hora eles vão afluir. E quem vai passar o problema, a vergonha, é você, tá? Espero que você tenha entendido, né? Eu trouxe só uma palhinha desse primeiro mecanismo de defesa chamado repressão e recalque,
né? Expliquei de uma forma sucinta, mas eu espero que você tenha entendido. E saiba, né, que Deus tem cuidado de você. E que você é especial. E que a tua criação é única. Por isso que ele criou o teu cérebro e a tua mente de uma maneira que ela mesmo possa tentar se defender. E quando você não conseguir, ele também criou, levantou pessoas que podem te ajudar. No lado da ciência tem os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, mas do lado da religião tem os pastores, os bispos, os padres, são pessoas que Deus levanta para que você possa trabalhar essa questão das angústias, dos medos e até da ansiedade e da depressão. Deus te abençoe grandemente. Deixe um beijo no seu coração, do seu amigo, Pastor Washington Silva. Fica com Deus. Comenta, compartilha, ajuda outras pessoas e nos ajude a ter alguns outros temas para trazer para você. E na continuidade, vamos falar mais alguns mecanismos de defesa que a nossa mente cria. E olha, são muitos. Você vai gostar de entender porque é que muitas vezes você age de uma maneira que você não queria agir. Então se liga e acompanha os nossos vídeos. Fica com Deus.